Saudações docente, saudações a todos. Chamo-me Isabel Mário Kwambe, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, do curso de Gestão Empresarial, do segundo ano. Vim cá apresentar o trabalho referente à norma contabilística e de relato financeiro 27, custo de empréstimos obtidos. Tenho como estrutura da minha apresentação o objetivo, o âmbito, ativos elegíveis, reconhecimento, dúvidas frequentes e, por fim, eu vou apresentar aqui alguns exercícios. O objetivo desta norma é de estabelecer os princípios para o reconhecimento dos custos associados aos empréstimos obtidos por uma entidade ou empresa. Quanto ao âmbito, os custos de empréstimo obtidos incluem juros de descobertos bancários e juros de empréstimos obtidos a curto e longo prazo, amortização de custos ou de prêmios relacionados com empréstimos obtidos, amortização de custos acessórios suportados com a obtenção de empréstimos obtidos, encargos financeiros relativos a alocações financeiras reconhecidas de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro 17, locações e diferenças de câmbio provenientes de empréstimos obtidos em moeda estrangeira, na medida em que estas diferenças de câmbio são consideradas como um ajustamento do custo dos juros. Ativos elegíveis. O que são ativos elegíveis? O que é um ativo elegível? Um ativo elegível é um ativo que leva necessariamente um período substancial de tempo para ficar pronto para o seu uso pretendido ou para a venda. Também podemos definir ativos elegíveis como bens elegíveis, que são aqueles que levam um tempo considerável para estarem prontos. Este que seria um dos conceitos ou uma outra definição de ativos ou bens elegíveis. E a norma contabilística de relato financeiro 27 fornece-nos alguns exemplos de ativos elegíveis. Inventários que requerem um período substancial de tempo até estarem em condições de venda, instalações industriais, instalações de produção de energia, ativos intangíveis e propriedades de investimento. Podemos ter aqui um pequeno exemplo de ativos elegíveis. Por exemplo, quando nós pedimos emprestado no banco, nesse caso, pedimos um empréstimo no banco para construir uma casa ou edifícios, etc. Quanto ao reconhecimento desta norma, a norma contabilística de relato financeiro 27 requer que os encargos financeiros com aquisição, construção ou produção de um ativo elegível seja contabilizado a acrescer ao valor do ativo. Neste caso, nós devemos o custo, neste caso o custo do empréstimo, deste empréstimo que foi contraído. O tal custo não vai para a conta de custo, mas sim vai para o ativo ou para a conta do ativo que provocou esse empréstimo. Se obtivemos empréstimos para construir uma casa, um edifício, etc., este custo vai para esta conta. E o juro produzido durante o período em que este ativo está a ficar pronto não se considera custo. Mas sim, se for uma casa, neste caso, esse valor considera-se na casa. E assim sendo, a casa terá um valor, por exemplo, de 2 milhões de meticais, mais
200 mil meticais de juros. E este valor é contabilizado de uma única vez e lançado nesta conta. Quando a capitalização dos custos de empréstimos obtidos implica, segundo a norma contabilística e de lado financeiro 27, seja provável que deles resultarão benefícios econômicos futuros para a entidade e tais custos possam ser fiavelmente mensurados. Temos aqui exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: uma produtora de aguardentes velhas possui um lote em envelhecimento. Nesse período, os custos de empréstimos obtidos podem ser capitalizados, integrando os valores dos inventários. E temos como resposta a solução: sim, trata-se de um ativo elegível, uma vez que requer um período substancial de tempo a ficar pronto para a venda. Exercício número 2. Uma entidade está a construir uma nova fábrica, tendo a construção sido iniciada em 1 de setembro de N. Resumem-se abaixo os custos de construção em meticais. Setembro de N, 100 mil meticais. Outubro de N, 200 mil meticais. Novembro de N, 250 mil meticais. Dezembro de N, 250 mil meticais. A construção da fábrica foi assegurada por um financiamento específico no valor de 1 milhão de meticais, o qual foi recebido em 1 de setembro de N. Esse financiamento venceu juros à taxa de 12% até 1 de novembro de N e de 13% após a data. O montante disponível é aplicado numa aplicação de tesouraria que é remunerada a uma taxa de 5%. Indique o tratamento contabilístico a ser dispensado aos custos de empréstimos obtidos de acordo com a norma contabilística e de relato financeiro 27. Tenho aqui como solução: a norma contabilística e de relato financeiro 27 requer a capitalização dos custos de empréstimos obtidos incorridos com ativos elegíveis, o que é o caso presente. Uma vez que estamos perante uma fábrica de construção, o custo de juros com empréstimos específico é assim calculado. No mês de setembro, 1 milhão de meticais, 12%, valor de juros, 10 mil meticais. Outubro, 1 milhão de meticais, taxa de juros, 12%, 10 mil meticais. Novembro, 1 milhão de meticais, taxa de juros, 13%, 10.833 meticais. Dezembro, 1 milhão, 13%, 10.830. No entanto, a empresa efetuou aplicações financeiras dos excedentes temporários de tesouraria decorrentes deste financiamento específico, as quais geraram um rendimento de juros de 8.750 meticais, assim calculados. Temos empréstimo, o valor do empréstimo de 1 milhão de meticais. Custo com a construção, temos primeiro 100 mil meticais, a seguir 250 mil meticais, depois 250 mil meticais e por fim 250 mil meticais. Temos a aplicação financeira de 900 mil meticais, 650 mil meticais, 400 mil meticais, 150 mil meticais e a taxa de juros de 5% para cada um destes, ou para cada um dos empréstimos,
temos uma taxa de juros de 5%, que a seguir temos o rendimento de juros. Temos o rendimento de juros, que neste rendimento que nós temos 3.750 mil meticais. A seguir temos 2.708 mil meticais. Temos 1.667 mil meticais. E por fim temos 625 mil meticais. A seguir, os juros a capitalizar correspondem à diferença entre os juros suportados e os juros obtidos, pelo que a capitalização seria 32.917 meticais. O lançamento a efetuar em 31 de dezembro de N será o seguinte: assumindo-se que os juros suportados estão já contabilizados na conta 6911, juros suportados, empréstimos bancários, que temos os seguintes lançamentos. Temos a débito a conta 342, investimentos em curso, ativos tangíveis no valor de 32.917 meticais. Temos a crédito a conta 6911, juros suportados, empréstimos bancários no valor de 32.917, tal como referiu-se no exercício ou na resolução acima, que os juros suportados e os juros obtidos têm a capitalização, e a capitalização seria de 32.917, e este mesmo valor que efetuamos ou prosseguimos com estes lançamentos contabilísticos. E, desta forma,